coisas. 3 amigos juntos num avião, Learjet. Os 3 eram amigos de infância, mesma idade, jovens ainda. O piloto trabalhava para um fazendeiro rico, pilotava aquele avião, e ele tinha ligado para os outros 2 amigos, um que estava no seminário e o outro que morava na cidadezinha do interior onde eles tinham crescido, e dito: eu fiz manutenção no jatinho e eu preciso rodar umas 8, 10 horas de teste com ele. O que vocês acham de rodar ao redor do Brasil junto comigo, só voando, só para gastar as 10 horas de voo? E a empolgação de jovens, e o que estava no seminário disse: ótimo, passa aqui, me pega, e passa no aeroporto aqui da cidade onde eu estou, e eu encontro você. E ele passou no aeroporto, o avião parou lá, e o que era seminarista entrou no avião e descobriu que outro amigo estava lá também. Tem uma história engraçada até com os nomes, tá? Porque o piloto chama Humberto, e o outro amigo chamava Zé Roberto. Eu não falo o nome do meio, do seminarista do meio, mas os 3 subiram com o avião estava voltando. A manutenção tinha sido feita nas turbinas. E o avião a jato, especialmente o pequeno, ele tem um sistema automático que permite o reinício, o restart da turbina, se ela para em voo. E era isso que tinha sido consertado. Então, parte do voo de teste era algumas vezes desligar a turbina e ver se ela voltava sozinha. E eles resolveram aproveitar para fazer a brincadeira. O que acontece é que o que não era o piloto e nem o seminarista, além de ser um pouco engraçado nas suas reações, era gago também. E isso sempre produzia situações divertidas para os outros 2 amigos. E o piloto então piscou para o seminarista, desligou uma das turbinas e disse: ih, perdemos uma turbina. E o seminarista, entrando no jogo, disse: mas é possível voar com uma turbina só? É possível ficar no ar com uma turbina só? Tem uma segunda, não tem? E ele disse: não, tem uma segunda turbina. Com a segunda turbina é tranquilo, eu consigo aterrissar, não tem problema. E alguns minutos mais tarde, desliga a outra turbina. Perdemos a outra turbina. E o seminarista disse: e agora o que é que nós vamos fazer? Que tem jeito de voar sem turbina? E o piloto disse: sem turbina não tem jeito. E o terceiro amigo disse: mas dane-se, o avião não é meu. A nossa atitude, às vezes, com algumas coisas na vida, me lembra essa frase: dane-se, o avião não é meu. E a minha vontade é de virar, agarrar com amor, mas com força, chacoalhar e dizer: querido, querida, irmão, irmã, abre a cabeça, você está no avião. Não é uma questão de quem é o dono, não é uma questão do proprietário. Nós sabemos quem é o proprietário. Mas fomos colocados nesse avião. Na questão apologética, essa isso de certa forma ilustra exatamente o problema que nós temos. Muita gente diz: eu não gosto de confrontação, eu não gosto de briga, a Bíblia fala para não ter disputas, e esse negócio de apologética não precisa, eu estou com a minha fé e eu estou bem, eu acho que é só Jesus, Deus não precisa de defesa, e nós não percebemos que essa atitude é uma atitude que diz: o problema não é meu, dane-se, não é meu avião. De fato, estamos no meio de um conflito. Existe um choque de cosmovisões, sim. Eu acredito que isso é chave para entender a apologética. Eu comecei a falar ontem sobre o fato de que a apologética envolve um trabalho interno e um trabalho externo. Em todas as suas dimensões, ela envolve relações internas e externas. Mas tanto nas externas quanto nas internas existe um choque de visão do mundo, de cosmovisão. Existe uma luta pela cabeça e pelos corações das pessoas. Essa é a verdadeira batalha espiritual. A verdadeira batalha espiritual é uma luta contra inimigos e poderes que se levantam contra o conhecimento do Altíssimo. É uma luta na qual nós procuramos desfazer sofismas,
no qual nós procuramos utilizar armas poderosas para trazer à luz do dia os falsos raciocínios e mostrá-los pelo que eles realmente são, para que ao final das contas sobre apenas a verdade de que esse mundo é do Senhor, de que todas as coisas são do Senhor e de que Ele está construindo para si um povo. E esse povo está sendo transformado. Isso é algo para ser pregado para nós e para ser pregado para outros. Isso é dar razão e dar esperança da nossa fé. Esse choque de cosmovisões nem sempre é percebido. Eu vou então usar aqui o meu pretexto. Ontem a discussão caminhou um pouco na área da linguística e a questão de significado, semiótica. Então eu resolvi preparar aqui na minha apresentação uma estruturazinha meio simples. Tem o meu pretexto, depois tem o meu contexto, depois tem o meu texto e depois tem o meu subtexto. Diga-se de passagem, quando vocês verem projetado ali subtexto, presta atenção e percebe que eu não achei uma definição de dicionário em português para subtexto. Não existe, não achei no Ruais, não achei no Aurélio. Então eu coloquei em inglês mesmo a definição e simplesmente aportuguesei a palavra. Deixa eu começar aqui com o meu pretexto. Conflito? Que conflito? Sinéad O'Connor, a cantora, e quem está em meados dos 40, como eu, lembra bem quando ela surgiu no pedaço com músicas românticas que arrebatavam o coração na nossa adolescência. Ela teve uma experiência de conversão meio esquisita, porque ela se converteu a uma fé mais rastafari do que cristã. Mas ela passou 2 anos afastada de toda a sua vida de música, de artista, estudando teologia. E saiu desses 2 anos com um novo álbum que chama Teologia, no qual ela tem canções que foram desenvolvidas em cima de passagens do Antigo Testamento e também do Novo. E, por incrível que pareça, as canções movem a gente de forma muito profunda. É uma compreensão muito interessante do Evangelho. Tem uma música, e é a música que começa esse álbum Teologia. Eu tinha pensado em tocar para vocês, mas ela diz assim: eu quero criar algo maravilhoso, lindo, que te louve, Senhor, porque o Senhor é aquele que do nada fez o mundo, o Senhor é aquele que resgata o pecador, o Senhor é aquele que transforma, o Senhor é aquele que cria justiça nesse mundo, o Senhor é aquele que cuida de nós, e começa a descrever o que ela... E num dado momento, ela diz: e eu queria muito conseguir fazer algo que reconhecesse que o Senhor é o único que vem no nosso mundo e quebra a rebeldia dos nossos profetas. E aí ela pega e cita Ezequiel, e ela diz assim: o Senhor é aquele que vem e derruba os profetas que pensam, que curam, pensam no sentido de pensar uma ferida, que pensam as feridas do meu povo de forma falsa, dizendo paz, paz, quando não há paz. Visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. Isso está lá em Ezequiel 13:10. E antes aqui de entrar especificamente no trabalho descritivo, eu preciso dizer para vocês, eu considero que quando alguém ignora o conflito de cosmovisões, ignora que existe uma antítese entre o pensamento cristão e o pensamento não cristão, ignora que existem 2 formas de se pensar no mundo, uma que é teorreferente e uma que parte de mim mesmo, uma que tem Deus como ponto de referência final para todo predicado, para todo significado, e outra que parte de mim. Existem cosmovisões distintas, mas no final das contas você tem uma, é Deus ou deuses. E ignorar que existe esse conflito é dizer paz, 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 quando não há paz. Agora vocês vão perceber no que eu vou argumentar, e especialmente onde eu vou chegar no final, quando eu estiver propondo a minha bala de prata de matar lobisomem, que eu acredito que existe um jeito de fazer isso, porque todo mundo pensa em termos de conflito de uma forma odienta. Todo mundo pensa que necessariamente o conflito, a ênfase na antítese, significa que eu devo ser uma pessoa briguenta, amarga,
E no máximo, na nossa concepção, a gente vira e fala coisas como, por exemplo, fica citando o Che Guevara, ai que endurecesse, pero que perder la ternura jamás. E a gente acha que isso é romântico, isso é bonito. Tá vendo? Eu vou ter que endurecer, só não pode perder a ternura. Não percebe isso. Ou então a gente vai lá para Camões, né, que o Chico Buarque colocou numa das músicas dele, quando Camões vira e fala, sabe que eu sou um sentimental, todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dosagem de lirismo, além da... E aí toda a gravação que eu ouvia quando eu estava crescendo tinha, e a censura tinha tirado a palavra que ele fala ali. Aí ele vira e fala, mas quando me encontro no calor da luta, ostento aguda empunhadora proa, e se a sentença se anuncia bruta, a mão cega mais que depressa executa, pois que senão meu coração perdoa. E quando eu era menino eu ouvia aquilo e falava, tá vendo? É o guerreiro com consciência, é o guerreiro que sente o drama com a consciência. Mas deixa de lado isso daí. Saber que estamos numa guerra, tomar consciência de que existe uma antítese não significa que eu devo virar uma pessoa feia em relação às outras. Mas significa assim que eu começo reconhecendo que é uma situação de conflito. Aliás, o teste da galantria, né? O teste da qualidade nossa de gentileza, e nunca se esqueçam que gentileza é um fruto do Espírito Santo, vai ser exatamente como é que no conflito eu trato as pessoas. Bom, há um homem, James Orr, eu considero talvez o pai de todo o pensamento apologético que fugia da forma tomista, mais evidencialista de fazer apologética, aquela apologética que diz, eu vou te provar com evidências que você não precisa crer em Deus para usar a sua lógica, então eu vou te dar evidências lógicas que vão te trazer até Deus. Toda essa tradição. O primeiro homem que eu vejo de forma muito cônscia, quebrando com isso, depois do período da pós-reforma, é esse, James Orr, o escocês. E ele fala um pouquinho sobre o tipo de conflito que a gente enfrenta. Ele diz assim, a oposição que o cristianismo precisa agora enfrentar não está mais confinada a doutrinas específicas ou pontos de suposto conflito com as ciências naturais. Por exemplo, Gênesis e a geologia. Mas cobre toda uma gama de formas de conceber o mundo e o lugar do homem nesse mundo. Concepções quanto a todo um sistema de coisas, natural e moral, do qual fazemos parte. Não é mais um confronto de detalhes, mas de princípios. Essa situação demanda uma similar extensão nas linhas de defesa. Olha que interessante, ele está dizendo, antigamente a gente disputava pequenos lugares, hoje é uma guerra pelo território todo. Porque o escopo do ataque é maior, nós precisamos, como cristãos, desenvolver uma defesa que é mais unificada e que cobre o todo. Esse é o argumento principal para aquilo que a gente chama de apologética de cosmovisão. No inglês, Worldview Apologetics. Vocês já devem ter visto por aí, muita gente especializa nisso. Essa é a raiz disso, é dizer, não basta mais uma apologética que defende um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. É preciso uma que seja sistêmica. E é isso que o James Orr dizia. Ele termina dizendo, essa situação demanda uma similar extensão nas linhas de defesa. É a visão cristã das coisas em geral que está sendo atacada. E somente uma articulação e defesa da visão cristã da realidade como um todo terá algum sucesso em deter esse ataque. Agora tem uma questão. Algum tempo, muitos anos atrás, várias décadas atrás, um homem que tinha se convertido, vindo para o Evangelho, tinha saído de uma situação de luta social, uma situação de engajamento com radicalismo de esquerda, se converteu, foi para o Evangelho, casou, tinha um filho novinho, e foi pregar, virou pastor, e foi pregar numa certa igreja, e ali encontrou uma de suas antigas namoradas da época da ideologia e da luta ideológica de esquerda. E ela ouviu falar que ele seria o pregador e foi para vê-lo. Quando terminou o culto, o pregador se dirigiu à porta com sua esposa e seu filho, e essa antiga namorada e amiga veio e cumprimentou. Como é que vai, fulano? Ah, que legal, que bom que você veio aqui ouvir e tal. E você, o que é que está fazendo? E ela disse, agora a minha luta é outra, agora eu luto para destruir o conceito tradicional de família.
eu sou editora da revista tal, e era uma revista feminina, e disse, estou engajada na luta para desconstruir o conceito de família tradicional. Sabe, com clareza, com consciência. Me assustou. Foi quase como quando eu vi o Daniel Filho numa entrevista virar e falar assim, não, o que as minhas novelas querem mostrar para as pessoas é que, na verdade, o mundo não tem significado no final, mas o tempo em que passamos aqui é uma luta entre Eros e Thanatos. E o que eu quero mostrar é que Thanatos vence no final, mas Eros pode ter algumas pequenas vitórias no meio tempo. Eu ouvi um diretor de novela fazendo uma análise explicando a raiz psicanalítica dele na composição de suas novelas. Como é que pode isso? De onde vem? Escuta, ninguém que produz aquilo que há de bom em arte, aquilo que há de bom na literatura, aquilo que há de bom na música, aquilo que há de melhor no nosso mundo e que representa a criatividade e a atividade cultural do ser humano. Ninguém que faz isso com excelência o faz completamente ignorante da mensagem e do significado, ou dos significados nos quais ele habita. E presta atenção nisso que eu estou falando. Você habita nos significados que você vê e entende nas coisas e nas situações. E o bom artista é aquele que com sua arte, e às vezes a arte está lá só pela beleza dela mesma, mas ainda assim existe aí uma comunicação de significado ou de significados. E nós somos bombardeados o tempo inteiro por uma cosmovisão ou por várias cosmovisões que são opostas ao conhecimento de Deus. A Nancy Pearcey diz assim, você sabe que está no meio de um embate? Cosmovisões não vêm claramente rotuladas. Elas nunca pedem licença antes de invadir o seu espaço mental. E você tem as ferramentas para detectar as ideias que vão competir pela sua lealdade. Todo mundo pensa em termos de apologética como eu preciso brigar, eu preciso defender para provar que eu estou certo. Esquece isso, a pergunta é outra. Você tem as ferramentas, você está preparado para saber como lidar com as diferentes ideias e significados que vão competir pela sua lealdade nos filmes, nos livros, textos, nos noticiários e até nos desenhos animados de TV? Sabe que às vezes num combate vale a pena ouvir o que os outros pensam a nosso respeito? Pode trocar o clipe. Vale a pena às vezes ouvir o que o nosso inimigo, e eu ponho aspas aí, tá? Pensa a nosso respeito. Aliás, Jesus não perguntou em Marcos 8, 27, ele não disse assim, o que é que os outros dizem que eu sou? O que os homens dizem que eu sou? Quem eles dizem que eu sou? Deixa eu pedir para vocês licença aqui para botar alguma coisa bem contrária a todos os significados que nós temos por preciosos aqui. Vamos ouvir um pouquinho o que algumas pessoas que claramente se consideram, se não inimigos, pelo menos opositores, o que eles pensam daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos aqui. É um videoclipe, é um pouquinho longo, são 6, 7 minutos, presta atenção. Está legendado. Vamos tomar um pouquinho de sopa de Teramin. Se você não souber o que é Teramin, é o grupo que produziu. Mas Teramin é um instrumento. Eu fui pesquisar, porque eu achei que Teramin era um remédio amargo, alguma coisa assim. Vocês vão ver por quê. Eu fui pesquisar, é um instrumento musical. Qual é o nosso campo de batalha? O campo de batalha, o território disputado é amplo, é de uma dimensão enorme. Justino mártir, percebeu isso muito cedo. Ele escreve para os gregos e ele diz assim, eu acho bom, antes de qualquer coisa, examinar. Ele vai escrever para os gregos, para os filósofos. Lembra, Justino era um filósofo que se converteu. E ele vai escrever, Justino deu algumas escorregadas, por exemplo, Justino argumenta, não é escorregada, mas ele argumenta algumas coisas para poder sustentar o que ele diz, que a gente chega a perguntar, mas é possível? Num dado momento, Justino argumenta que Platão e Aristóteles leram Moisés, e por isso que eles chegaram ao monoteísmo deles. E ele diz isso quando argumentando para os gregos, ele diz, os seus filósofos leram Moisés tempos atrás, e por isso que chegaram onde chegaram. Mas Justino era espetacular em alguns dos raciocínios dele, a clareza era incrível. E ele começa o discurso aos gregos dizendo assim, eu acho bom, antes de qualquer coisa, examinar os mestres da religião, tanto os nossos como os de vocês.
quem eles eram, a dimensão que tiveram e os tempos em que viveram. O propósito é que aquele que recebeu dos seus antepassados a falsa religião possa agora perceber isso e dos erros inveterados ser extricado. E que nós demonstremos claramente e expressamente que nós seguimos a religião dos nossos patriarcas de acordo com Deus. Vamos lá, vamos seguir o raciocínio dele. Justino diz assim: é preciso que a gente examine cuidadosamente os ensinos dos seus mestres para mostrar que vocês estão errados e para mostrar que a gente está certo. É isso que ele está falando aí, não é? O interessante é que essa atitude dele pode ser uma atitude de arrogância, pode ser uma atitude vista como de orgulho intelectual, de dominação, mas ao mesmo tempo, se você olhar, ela pode ser vista como o tipo de honestidade que é necessário para começar todo o debate. Nós muitas vezes iniciamos os debates num conflito de cosmovisões, escondendo o jogo, e nós achamos que isso é mais delicado do que a franqueza de botar todas as cartas na mesa desde o começo. Então o que nós fazemos? Escondemos o jogo, que é algo extremamente cruel, mas aí agimos com toda agressividade e com subterfúgio para tentar como que se fisgar a pessoa e pegá-la no pulo. E o que me encanta aqui é que Justino, quando olha para a dimensão do território em disputa, ele diz: é o tudo, no final das contas é isso, nós estamos disputando o todo, a cosmovisão inteira, todo o complexo de valores e significados está em disputa. Se o mundo é o que nós dizemos que é, tudo é diferente. Talvez alguns de vocês aqui já tenham assistido as entrevistas do Larry King, entrevistador da CNN. Ele parou, acho que ele parou, aposentou pouco tempo atrás. Eu gostava muito das entrevistas dele por causa de uma certa franqueza que ele usava. Ainda que a cosmovisão dele sempre afetasse o todo. Mas essa mesma franqueza eu percebi um dia quando Barbara Walters, uma outra entrevistadora, foi entrevistar o Larry King. E perguntou para ele, falou: Larry, você já conheceu muitas personagens históricas importantes, pessoas políticos, pessoas das artes, da cultura. Se você pudesse conhecer qualquer pessoa da história da humanidade, quem você iria querer conhecer? E o Larry King falou: Jesus Cristo de Nazaré. E a Barbara Walters disse a ele: escuta, mas você não é judeu? Por que Jesus? E o Larry King disse: eu sou judeu, mas eu sou secular, mas eu gostaria de conhecer Jesus porque eu iria fazer uma pergunta para ele. E a Barbara Walters disse: que pergunta? E ele disse: eu ia perguntar para ele: você é o Filho de Deus realmente? E eu saberia se a resposta, se era verdade ou não pela resposta dele. Eu saberia dizer. E a Barbara Walters disse: eu não entendo por que isso faria qualquer diferença. Ele falou: não, faria toda a diferença, porque se Jesus realmente foi o Filho de Deus, isso muda tudo, tudo, tudo. É uma pena que ele não tenha percebido que ele não precisava voltar lá e entrevistar Jesus para perguntar. Jesus já disse para ele, disse para mim e disse para vocês: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e isso muda tudo, isso é o que está em disputa. Cosmovisão não é uma discussão de filosofia, cosmovisão não é uma discussão de diferentes sistemas interpretativos, envolve tudo isso, mas não é. No final das contas, cosmovisão é uma discussão. Qual a perspectiva dominante quando você olha para a vida, quando você vê os significados nos quais você habita? Você olha da perspectiva de Deus, ou quer olhar da perspectiva de Deus, ou você quer olhar de outras perspectivas, mesmo que dizendo que o seu foco vai ser para Deus? Essa é a diferença toda. Justino tinha essa honestidade de virar e falar: olha, no final das contas, o que eu quero fazer com vocês é examinar cuidadosamente para mostrar que os seus antepassados guiaram vocês errado e que vocês não precisam continuar no erro. E para mostrar que a nossa fé é aquela que Deus transmitiu para nós há muito tempo. Ela é revelada. O território em disputa é todo tipo de armário, para fazer uma referência de volta para o desenho animado. É uma discussão sobre qual tipo... Note que até os criadores daquilo deixaram claro: todo mundo carrega o seu armário. Tá? Alguns carregam de forma explícita, ostensiva, levam o seu armário para todo lugar onde vão,
carregam sua cosmovisão, sua fé à mostra, outros deixam escondido no quarto. Mas todo mundo tem. A proposta no final não é vamos deixar de ter armários, vamos aprender que todo armário está certo. O problema é que se todo armário está certo, todo armário está errado, porque todo armário faz uma afirmativa quanto à realidade das coisas, certo? Toda religião, toda cosmovisão afirma alguma coisa sobre significado. Se todas estão certas, todas estão erradas, porque elas afirmam coisas contraditórias. Então, quando você diz toda perspectiva é válida, você acabou de dizer que toda perspectiva é inválida. Se você disser todo mundo tem razão, ninguém tem razão. Ou ter razão é irrelevante, insignificante. O que está em disputa é que tipo de armário. Vamos ver se a gente bota um pouco mais de carne nisso. Próximo slide. Dá para vocês verem a foto que eu botei aí da nebulosa que me encanta? Nebulosa Trífide. Ela é chamada de Trífide porque ela tem 3 cabeças, dividida em 3 partes. Existe uma variedade de propostas, um número quase que infinito de tipos de armários sendo vendidos aí. Nisso, o videoclipe estava certo. Tem todo tipo de armário. Tem o armário do australiano, vestido com roupa de praia, que você não sabe bem quem ele é. Tem o armário do artista nova-iorquino. Tem o armário da moça encantada com as abelhas, que me faz lembrar a Tori Amos, porque ela tem uma obra que é sobre abelhas, The Beekeeper. E aí você viu cada tipo de armário como se eles fossem os diferentes estilos. Cosmovisão é uma questão de estilo. Mas o que eu acho interessante é que se você olhar um pouco mais embaixo, você vai descobrir que basicamente, na base de toda uma gama, uma pluralidade de significados em termos de cosmovisão, você vai descobrir que existem 3 ideias básicas de modelo, 3 sisteminhas básicos na raiz. Um deles é o teísmo. E o teísmo é a proposta de que existe um universo como significado. Note que eu diria, e aí eu estou colocando um pouquinho do Davi aí, pela franqueza, eu quero deixar isso claro. Muita gente diria, o teísmo é um universo com significado. Eu acrescentei um olho, é o universo como significado. O universo criado é um significado do ato imaginativo, interpretativo e criador divino. Deus imagina, declara e cria ao mesmo tempo. É concomitante. Para nós existe uma diferença entre planejar e fazer. Para nós existe uma distância entre intenção e gesto. Para Deus não existe. A Bíblia nos diz que Deus criou o universo mediante a sua palavra. Quando você fala em palavra, você está falando em comunicação, você está falando em significado. Por isso que ontem eu insisti tanto na questão do significado. Pois Deus criou o universo como significado. O universo é, antes de mais nada, significado. O resto são os atributos que seguem de ser um significado atribuído por Deus. Todos os fatos do universo são pré-interpretados. Deus pré-interpretou os fatos no momento da criação. Então, o nosso trabalho de descobrir as coisas, de analisar as coisas, é buscar receber e aceitar de bom grado, com ações de graças e júbilo, a revelação de Deus nas coisas, na natureza, dentro de nós mesmos. E na palavra dele, com certeza, de forma especial, porque a palavra dele fornece óculos para que eu interprete direito o resto. Mas nesse sentido, eu considero que a visão teísta é de que o universo é significado. Existe um Deus fora do universo que criou um universo. E esse universo é significado daquilo que Deus determinou, interpretou e criou. Nós somos o que somos por causa daquilo que significamos para Deus. Isso tem implicações para todos os lados. Você quer ver, por exemplo, implicação no seu relacionamento pessoal com Cristo? O que você conhece a respeito de você mesmo é irrelevante. O que os outros pensam a respeito de você mesmo, em última instância, é irrelevante. Como o apóstolo Paulo dizia, se minha consciência me condena, não quer dizer que eu seja culpado. Se minha consciência me inocenta, não quer dizer que eu seja inocente. Porque quem me julga é Cristo.
Meu significado pessoal não deve depender do que eu penso a respeito de mim, nem do que os outros pensam a respeito de mim. Deve depender do quê? De que Deus já me conhece, de que Deus me fez para propósitos específicos. E agora, se você é um filho de Deus, se você é nascido de novo, regenerado pelo Espírito Santo, escuta o que eu vou falar. Não é só que Ele te conhece, não é só que Ele tem um plano para você, não. Não é só que Ele te aceita. É que Ele atribuiu a você, Ele sobrepôs àquilo que você é, e isso por vontade e desígnio dEle, aquilo que Jesus Cristo é. Então Ele olha para você e Ele diz, eis ali a imagem do meu Filho amado em quem me comprazo. Com Cristo sobreposto em você, Deus não te aceita somente, não. Ele se deleita em você, porque Ele se deleita no Filho dEle. Isso é significado atribuído. Deus atribui. Eu creio que essa é a visão do teísmo. O universo como significado. Todas as coisas, em última instância, como significado. E nós como significado. O Rob, a pessoa para quem dedicaram aquele videoclipe, os dois homens que fizeram o videoclipe, que investem a vida deles como missionários para pregar a mensagem de ateísmo. Se eu tiver um encontro com eles, eu preciso olhar para eles e entender que eles são significado. Eles não têm significado, eles são significado de uma obra divina. E eu tenho que descobrir onde é que eles se encaixam nisso, o que Deus quer comigo na interação com eles. Mas isso vai mudar a minha forma de interação. Vai fazer com que eu não me esqueça por um minuto que é um embate. É um conflito de cosmovisões, é um choque. Mas pode ser um choque de muito respeito, pode ser um choque da gente sentir e sofrer junto. Eu nunca me esqueço, uma pessoa que eu respeitava muito, filha de um intelectual muito famoso, e um dia perguntando, escuta, por que você está chorando? O que foi? É que hoje morreu Albert Camus, um dos homens mais sensíveis que estava produzindo literatura. E para mim, menino, aquilo tocou fundo. Falei, poxa, que legal, uma pessoa crente, com uma visão totalmente crente, mas capaz de se entristecer pela perda de alguém que obviamente tinha limitações no seu pensamento, mas que ampliou o nosso universo de significados para compreender o mundo. É essa coisa pessoal. Bom, a segunda alternativa, existem armários do modelo. Falando em modelo, né, vocês sabem, quando a Ford começou a fazer carros, você podia ter o carro da cor que quisesse. Preto, ou preto, ou preto, ou preto, ou preto. Tinha o preto também. Eu comprei preto. Agora, olha só. O segundo modelo básico, e não dá para escapar dele, é a visão panteísta do universo. É um universo circular. Ele não pode ter significado porque ele é autorreferente. Ele refere-se a si mesmo, ele é um círculo. E a visão do universo é circular. Aí é que se encaixam todas as visões orientalistas, aí é que está o panenteísmo filosófico. Se você não está familiarizado com o termo, esquece, mas para alguns aqui pode ser importante saber. É aí que você encaixa toda aquela visão que mistura e faz um emaranhado só. Criador, criatura, é tudo a mesma coisa, é tudo parte de um grande todo. O lema seria Atma, como que é? Atma é Brahma e Brahma é Atma. É tudo uma coisa só, está tudo misturado. Essa visão panteísta de um universo circular, e algumas pessoas argumentariam que há uma terceira visão, que é o naturalismo, um universo como tela em branco. Tá? Agora eu vou dizer para vocês, eu não acho que o naturalismo foge ao panteísmo. Eu acho que o naturalismo é uma forma pseudo-secularizada, ela é uma forma que esconde a sua transcendência, esconde a sua referência àquilo que é transcendente, mas ela não deixa de ser um panteísmo, porque ela não consegue escapar de um universo circular. Ela só vai negar que existam aspectos transcendentes desse universo secular. Mas ela vai assumir que você tem um universo circular. Então, no final das contas, eu estou dizendo que ou você é teísta ou você é panteísta. Os modelinhos de armário que você vai desenvolver vão ser de um tipo ou vão ser do outro. Não tem muita variação na raiz. Mas tem sim variações importantes na hora que as pessoas fazem os armários,
porque são pessoas, e se eu quero considerar de forma carinhosa, respeitosa, e eu quero me dirigir aos significados, ou à ausência de significados que uma cosmovisão sem Deus tem, e propor esses significados, então passa para o próximo slide, é importante chegar a algumas questões que eu chamaria de questões de raiz. Toda cosmovisão, desde a cosmovisão no seu sentido mais amplo, até uma filosofia estruturada, uma filosofia organizada, toda perspectiva, eu acredito que cada ser humano vai, no final das contas, lidar com 3 questões básicas da vida. Não tem jeito. E é o que a filosofia diz que trata. A filosofia ostensivamente diz, essas são as 3 coisas que nos preocupam, que nos movem. Porque filosofia, como eu conversava com um amigo ainda antes de ontem, a filosofia, nós caímos no erro de pensar que a filosofia é um programa prescritivo. Que a gente senta e faz filosofia, imagina para depois tentar botar em prática. Mas a melhor filosofia, eu creio, é uma tentativa de codificar, de explicar e de comunicar, de sistematizar aquilo que é a nossa experiência. Aquilo que é a realidade do que vivemos, da experiência da mente, tudo isso daí. Então ela é descritiva, não prescritiva. Ela tem efeitos prescritivos depois, porque quando você descreveu aquilo que estava certo, aquilo que é bom, que é justo, que é agradável, passa a ser prescritivo. Mas inicialmente, o processo é um processo descritivo e não prescritivo. Nesse sentido, a filosofia vai tentar responder 3 perguntas que, ironicamente, Jesus toca nelas de forma radical. Veja só. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, ensina-nos o caminho. E qual foi a resposta dele? A resposta dele foi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente lê isso e pensa que ou ele está se repetindo só para dizer coisas diferentes, a gente pensa que ele está... E não para pensar que ao falar eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele tocou nas 3 coisas essenciais que os sistemas filosóficos descritivamente, de uma forma ou de outra, vão tentar lidar. Veja, a questão ética, a questão epistemológica e a questão metafísica. Filósofos reconheceriam, esses são os 3 pontos, os 3 continentes básicos no qual divide a filosofia. Alguns fariam uma distinção, que tem um 4º continente, mas eu gosto de colocar toda a discussão de valores, estética, tudo isso daí dentro da ética. Na verdade seria valores, em vez de ética eu poderia colocar ali valores, conhecimento e a realidade das coisas. Tá? Vamos relacionar isso com o armário lá. A ética, a questão de valores, é o propósito do armário. Para que você constrói seu armário? É só para guardar as coisas dentro e organizar a vida dentro? Não. Deve ter algum outro propósito. Para que existe o armário? Essa questão ética, de valores. A segunda, qual é a estrutura do armário? Como é que um armário realmente, qual é o verdadeiro armário? O que é a verdade? A epistemologia lida com o conhecimento, com o saber, com verdade. E a metafísica com a realidade das coisas. Agora olha que interessante, Jesus vira e fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a resposta para todas as dúvidas quanto a valores e comportamento. Eu sou a resposta para as questões éticas. Eu sou a verdade, a resposta para os anseios epistêmicos, os anseios do saber. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. O ser, a realidade das coisas. E de uma forma muito radical, diferente de todas as outras filosofias, o que Jesus está falando aí, ele está dizendo assim, a nossa cosmovisão é baseada num transcendente, num ponto de transcendência pessoal, Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o verdadeiro padrão de valores, eu sou o standard de valores, eu sou a verdade encarnada, pensa só. Pilatos vira para Jesus e fala, o que é a verdade? Desculpa falar assim, mas ele estava olhando a verdade na cara e ele falou, o que é a verdade? Ele estava olhando a verdade em pessoa ali. A verdade é pessoal. A verdade não é a acuidade de
proposições somente. Isso é descritivo. Ela começa como algo pessoal. Jesus diz então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas três questões, ética, epistemológica e metafísica, são as questões básicas nesse conflito de cosmovisões. Passa o slide, por favor. E é nesse sentido que eu faço a seguinte pergunta. Quem disse que não é pessoal? Sabe aquela história? Não é nada de pessoal, viu? É só business. Não, isso não é uma questão pessoal, é uma questão acadêmica, é uma questão filosófica. Não leve isso pessoal. Quem disse que não é pessoal? A Debbie Middleman, que é a esposa do Udo, ela é a filha do Schaefer, ela é casada com o Udo Middleman. A Debbie Middleman, numa entrevista, ela e o marido fizeram juntos a entrevista, mas ela, falando do pai dela, pode passar para o próximo slide, o Francis Schaeffer, ela contou que uma coisa que surpreendeu ela quando menina é que durante a Segunda Guerra Mundial, o pai dela era pastor da igreja, e o pai dela ia falar com os jovens que estavam indo para a guerra. Jovens americanos que estavam partindo para a Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial. E ele dizia para esses jovens, diferente de outros pastores que simplesmente falavam, vamos orar pelos nossos jovens que vão para o combate, e não se pronunciavam a respeito, ele reunia com esses jovens, ele dizia, eu vou orar com vocês, e eu acho bom e justo que vocês estejam partindo para a Europa para lutar na Segunda Guerra Mundial. É uma guerra justa e é preciso que vocês parem um mal que está sendo cometido. No entanto, ele dizia para eles, se vocês odiarem os homens que vocês vão precisar matar naquele campo de batalha, pessoalmente, se vocês tiverem o desejo e o anseio de machucá-los, se vocês não conseguirem entender que é uma guerra, e separar isso do ódio pessoal com aquelas pessoas, eu temo que talvez vocês acabam cometendo assassinato. Então mantenham-se puros como filhos do Senhor. Não nutram ódio, sentimento de vingança ou vontade de machucá-los pessoalmente. Entendam que vocês lutam por uma causa e roguem a Deus pelos seus inimigos, mesmo enquanto estiverem segurando os fuzis que vão ser usados para tentar matar aqueles inimigos. Muita gente diria, que inconsistência, que incoerência. E eu acho que não, acho que o ponto é esse. É pessoal, sim. E é pessoal em dois sentidos. O conflito é pessoal porque as questões envolvidas são pessoais. Mas ele é pessoal também porque se eu não tiver clareza de consciência de que estou lidando com uma outra pessoa, que também tem significados, que ela é significados e ela é significativa e que foi Deus que criou. E que mesmo que ela esteja errada, mesmo que nessa batalha meu objetivo seja expor à luz do sol a arrogância e prepotência daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus, mesmo que o meu propósito seja tornar essa pessoa indesculpável, ainda assim, eu vou lembrar que existe uma certa atitude que Deus demanda de mim, um certo tipo de relacionamento, uma certa visão dessa pessoa. Aí a gente vai lidar com uma gama de coisas, e não vai dar para cobrir várias delas, mas a gente vai lidar com os velhos ateísmos da modernidade, né? Bertrand Russell. Se eu me encontrar com Deus, eu vou dizer, desculpa, Senhor, não houve evidência suficiente. Esse daí a gente chama de ateísmo evidencialista. Você tem os mestres da suspeita, Freud, Marx e Nietzsche. Eu tenho um livro saindo sobre isso daí, a hermenêutica da suspeita deles, que era nada mais do que o uso de uma velha técnica dos profetas de Israel, que era lançar suspeita sobre as motivações do coração, e eles pegam e secularizam isso e usam para criticar a própria religião. Muito interessante. Mas eles diziam que a religião não pode ser verdadeira porque os motivos que levam as pessoas a crer são questionáveis. Todos eles são uma forma de auto-engano. Para Marx é uma questão de domínio financeiro, para Freud é uma questão de dramas intrapsíquicos, para Nietzsche é uma questão de fraqueza, mas esse era o ateísmo deles. Você tinha o ateísmo positivista de um homem como, por exemplo, Comte, que pega e escreve o catecismo positivista, cultuando a Deus a razão. Mas todas essas variedades, todas essas formas de pensar, olha que interessante o que Sartre fala aqui. Sartre já estaria lá naquele ateísmo pós-nihilista. Ele diz assim, esse eu não vou projetar, ele diz, o existencialista acha extremamente embaraçoso que Deus não exista. Se Deus não existe,
Tudo é, de fato, permitido, e o homem é, consequentemente, abandonado, pois ele não encontra dentro dele mesmo, ou fora dele, qualquer coisa na qual possa depender. Nos encontramos, então, sós, sem desculpa. É isso que quero dizer quando digo que o homem está fadado a ser livre. Interessante esse anseio por algo transcendente, por algo eterno. Aí você tem os novos ateístas. Se você quiser ver o que eu penso sobre esses novos ateístas, tem um prefácio do livro do Moeller, que chama Ateísmo Remix, tem um prefácio meu ali. Eu resumo em poucas palavras o que eu acho dessa mudança, dessa forma mais militante de ateísmo que surge. Vocês viram a foto do ônibus que o Marcos mostrou, né? O ônibus em Londres, gastar dinheiro para dizer, olha, Deus provavelmente não existe. Pode passar o slide? Nancy Pearce faz uma pergunta no Saving Leonardo, que é um livro que eu recomendo muito. Pergunta muito interessante. Ela diz, será que nós somos mesmo pós-modernos? Ela responde dizendo assim, a verdade é que a modernidade continua dominante no âmbito dos fatos, na ciência, nas coisas assim. Você age dentro de uma estrutura epistemológica e de valores modernos quando você projeta um avião. Você não projeta um avião de forma pós-moderna. Não dá para dizer, dane-se, o avião não é meu. Você vai voar nele. Agora, quando você vai falar de valores, vai falar de religião, vai falar de coisas transcendentes, aí então você passa a ter uma atitude pós-moderna. É importante lembrar isso, quando as pessoas te disserem, não, nós somos pluralistas, nós somos pós-modernos pluralistas. Lembra, eles estão vivendo uma duplicidade de esquema. A cosmovisão deles usa algo que é chamado double binding. Ela amarra de dois lados, porque ela apela para uma visão moderna, modernista de epistemologia, quando ela vai lidar com aquelas coisas nas quais não pode ter margem de erro, as coisas que são concretas, aquilo que acontece no mundo do fenômeno físico. E ela vai e pula para uma atitude pós-moderna quando vai ligar com aquilo que é humano. Muda para mim. O slide. O interessante, isso daqui é a revista Isto É, a gente teve o primeiro congresso do darwinismo hoje, e eu apareci aqui uma breve citação minha. Foi curioso, duas coisas curiosas aconteceram. Isso me faz lembrar uma coisa que o Alvin Plantinga faz. Ele diz, eu acho difícil ver a atitude de suposto pluralismo da pós-modernidade como manifestação de tolerância ou humildade intelectual. Parece mais uma condescendência paternalista. Liga isso com aquilo que eu falei, que se você disser que está todo mundo certo, você está dizendo que está todo mundo errado. É interessante que quando a revista Isto É publicou numa meia página essas 3 fotos com as citações, primeiro que a primeira edição que saiu no começo da manhã, impressa, saiu com a flechinha apontando errado. Então eu virei o Richard Dawkins. Então você via lá a minha foto e a flechinha apontada para não podemos dizer às crianças, temos 2 conceitos sobre o surgimento da vida, a teoria da evolução e o livro de Gênesis. Richard Dawkins, biólogo. Agora eu acho que mais irritado ainda ficaria o Richard Dawkins se ele tivesse visto que ele virou Davi Charles Gomes. Porque a minha frase ali era, acreditamos que a fé influencia todos os aspectos da nossa vida. Interessante que o nosso palestrante principal naquela conferência, que é o primeiro aí que aparece, Stephen Meyer, ele escreveu Assinatura na Célula. Ele disse, viemos para suscitar a discussão, nosso trabalho é científico e não educacional. Qual dos 3 aí está mais intolerante? Qual dos 3 ali está descendo um absoluto que exclui? É interessante isso. Então esse pluralismo pós-moderno, ele é, na verdade, uma forma de absolutismo disfarçado. Muda o slide para mim. Agora, como é que eu entro nesse combate de cosmovisões? Como é que eu lido com cada um desses grupos? Note que eu gastei pouco tempo informando vocês sobre quem são as diferentes pessoas e os diferentes desafios do momento, é porque eu acho que é melhor dar para vocês uma dica de como é que se faz a luta, porque o resto dá para desenvolver por conta própria.
Interessante que 1 Pedro 3,16 diz: fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pode mudar o slide? Se você olhar para a apologética, você vai ver que ela tem 3 faces. Tá? Ela tem um aspecto de defesa. Esse fica bem evidente em 1 Pedro 3, nos versos 15 e 16. É dar razão, é explicar, é defender a fé. Ela tem um aspecto de articulação, ela tem um aspecto no qual ela é um processo de comunicação da fé de uma forma persuasiva. Ela visa uma apresentação racional da fé que tem por propósito a persuasão. Isso daí você vê ilustrado em Atos 17, o discurso no Areópago e tudo. E tem um terceiro aspecto da apologética que é de desafio. Ela vai lá fora, ela vai onde o inimigo está e ela diz: eu vim aqui para te peitar e mostrar que os significados que você diz ter, você não tem. Esses 3 aspectos, eles constituem o tipo de batalha que a gente deve fazer. A persuasão, na verdade, é o objetivo final dos 3, de um certo modo. Se você olhar o que acontece lá em Atos 26, pode mudar, já mudou. Você vê Agripa, alguns acham que era mera ironia de Agripa. Nossa, você quase me convenceu. Eu não sei, eu tenho dificuldade. Lendo aquilo no original, eu tenho dificuldade. Eu acho que a Agripa disse: por pouco você não mexe comigo, mas não vai não vou dar o braço a torcer. E a resposta de Paulo para mim é que é mais relevante. Mas é isso mesmo, quem dera por Deus eu convencesse e persuadisse não você, mas todo o palácio e todo mundo que está aqui. Porque o meu objetivo é esse, que os outros conheçam a verdade que liberta. Gozado que olha a maldade de passar aquele vídeo e colocar que é a verdade cristã que vira uma cadeia e uma traição. Porque eu creio que é ela que liberta para que eu possa descobrir mais significados mais profundos e realidades mais profundas. Nesse trabalho, eu tenho armas e munições diferentes. E um dos grandes problemas é que todo mundo quer reduzir a questão apologética à metodologia. E eu acho que método se discute depois. Primeiro eu trabalho com princípios. Eu acho que a questão de que métodos, instrumentos, armas eu uso, ela é altamente variada. Eu vou propor um simples modelo que dá para mudar o mix todinho. Eu vou dizer que geralmente quando você está fazendo a defesa, você vai trabalhar primariamente com o tipo de argumento que é ad hominem. Por quê? Porque a defesa, como quem faz judô sabe, o melhor jeito de você se defender é você aproveitar o impacto, a força, o impulso do seu oponente. E quando alguém vem e ataca a fé, e o que eu preciso é dar razão da fé, uma das formas mais efetivas de se fazer isso é exatamente indo e questionando as questões básicas do coração, porque a gente sabe, se cremos na palavra de Deus, que todo homem que rejeita a fé, rejeita e peca contra aquilo que de uma certa maneira ele já sabe. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Então, aí um ad hominem é um bom jeito de trabalhar. O ad hominem é o tipo de argumento da lógica que critica a pessoa e não somente a proposição. Tá? Então, esse daí a defesa pode ser feita assim. Claro, quando você vai fazer a articulação da fé, aí você vai usar a razão, a lógica, as evidências. Aí, de certa forma, é aquilo que nós vimos o William Lane Craig fazendo. Tá? Essa é a articulação da fé, e é parte do papel apologético, articular a fé, porque aquilo confirma a fé daqueles que creem. Aquilo nos dá força e nos mostra que nós temos razões para crer. Santificai a Cristo como Senhor dos vossos corações, estando preparado, tendo uma fé que está bem articulada. E o terceiro elemento, que é o desafio, eu acho que o método que funciona de forma... O método mais efetivo acaba sendo aquele que, em termos de lógica, a gente chamaria de reductio ad absurdum. É aquilo que o Schaeffer chamava de levar o pensamento do anticristão até as últimas consequências e mostrar que ele não se sustenta. Que ele termina em antinomia, se você quiser discutir logicamente, ou que ele termina em absurdos, ou que ele termina em coisas feias, que ele termina em lugares e significados que são inaceitáveis até para a própria pessoa que mantém aquele pensamento.
Então aí você tem uma forma muito segura. Até aqui eu estou passando para vocês e querendo comunicar, responder ao que foi pedido que eu fizesse. Eu vou concluir agora dizendo para vocês qual que é o meu subtexto. E eu disse para vocês, eu não achei subtexto em nenhum dicionário brasileiro. A palavra eu achei usada em muitos lugares. Traduzindo do inglês, subtexto seria um tema distinto que subjaz uma obra escrita ou uma conversação. Isso daqui é uma conversação. E essa conversação está permeada, está um tema mais embaixo. Em cima eu estou falando aquilo que eu mostro para vocês. Tem uma motivação junto com o outro que vai paralela. E esse é meu subtexto. É que eu acredito que a persuasão, e de certa forma essa é a bala de prata que eu falei que eu ia oferecer no final. A persuasão, que é nosso objetivo, ela requer que as razões sejam articuladas. Não tem jeito de procurar a persuasão, de ter por alvo a persuasão de outros, para que eles vejam os significados que Deus propõe, se eu não articular bem as razões da fé. Ela também requer que a fé seja justificada e ela requer que haja um combate contra a altivez dos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Mas eu creio que ao final ela só se completa mesmo quando ela toca na raiz mais profunda do anseio humano. Quando, como Paulo no Areópago, eu digo, aquilo que vocês sabem que lhes falta, é o que eu vou mostrar. Porque eu posso articular a fé, eu posso dar as razões, eu posso demonstrar o porquê creio, eu posso demonstrar que não existe outra melhor explicação, a impossibilidade do contrário. Mas no final é preciso que eu mostre de forma pessoal que o caminho, a verdade e a vida, que a resposta ética, epistemológica e metafísica é pessoal, é uma pessoa. O senso divinitatis, que Calvino enfatizou bastante, João Calvino, ele falava que existe uma semente de religião no coração das pessoas, que todo povo mostra isso, porque até a idolatria é uma prova de que existe um senso religioso nas pessoas. Quando não conhecem o verdadeiro Deus, elas viram idólatras. Eu diria que toda vez elas são idólatras. Lembra que eu falei lá no começo? É Deus ou deuses, esse é o binômio. Você vai servir a Deus ou vai servir a deuses? O senso divinitatis, ele estabelece um gancho interessante para um apelo universal e muito efetivo no chamado ao evangelho, no trabalho apologético. Porque ele me diz que existe sim um ponto de contato universal com todas as pessoas. Todas elas têm um senso de Deus. E o próprio ato no qual elas suprimem esse conhecimento de Deus pela revelação externa e pelo próprio senso divinitatis, o ato de supressão já é em si uma ponte interessante de diálogo. Porque se eu conhecer você na rua e descobrir que em todas as nossas conversas você conversa assim, eventualmente, se não for uma conversa fingida, eu vou ter que ter coragem de virar e falar, escuta, por que você fica escondendo o nariz? Se nós vamos ser amigos, me fala logo, o que é? O que você está tentando esconder? Aí você me mostra, não, é que apareceu essa espinha no nariz, está gigantesca, está horrível. Aí eu vou virar e falar, então cara, para de ficar botando a mão na frente, que você está pensando que você está escondendo, você só está chamando atenção. Nesse sentido, a supressão da verdade, o ato de tentar fugir de Deus, talvez de certa forma seja a ponte mais interessante para a gente chegar e honestamente ter um encontro. Porque aí nós vamos poder chegar e fazer um apelo universal e efetivo da mensagem do Evangelho. E se Deus nos abençoar, uma demonstração efetiva, franca, bela. Presta atenção no que eu vou falar agora. Dos horizontes que o Evangelho abre. E aí nós vamos apelar para aquilo que os teólogos chamavam de desiderium aeternitatis, o anseio pelo eterno, que faz com que todo mundo, e Eclesiastes diz que Deus gravou a eternidade no coração, não é? O anseio pelo transcendente, que marca a experiência humana completa.
E aí eu vou apelar para algo que é parte do sensu divinitatis, é parte do conhecimento de Deus, é parte da revelação geral. Aí toda a discussão minha de resistência à teologia natural. Eu não preciso, a partir da revelação geral, eu posso já apontar para algo que mostra a necessidade da revelação especial, porque traz a pessoa para Cristo. Cristo não é revelação geral, Cristo encarnado é revelação especial. Aquele anseio humano, universal pelo eterno, pelo transcendente, que eu chamei de desiderium aeternitatis. Muda o slide. Agora eu vou chegar no final e vocês me perdoem, porque aí eu botei a foto minha mesmo. Eu vou explicar por quê. Eu vou dar a bala de prata para vocês. Eu falei de franqueza, falei da tentativa de uma atitude na qual eu venho de coração aberto, que isso marca uma apologética diferente. A bala de prata é o seguinte: seus argumentos são importantes. A sua defesa da fé, a sua articulação da fé é extremamente importante. O seu trabalho de desfazer os sofismas com armas poderosas, derrubando, resistindo à altivez dos que se levantam contra o conhecimento de Deus e trazendo todo o pensamento cativo à mente de Jesus Cristo. Isso é crucial, isso é importante, é isso que nós queremos, isso tudo é a persuasão. Mas talvez o argumento mais persuasivo, mais cativante e mais profundo, a bala de prata apologética, que nós podemos realmente dar para esse mundo, nas suas carências, carência de significado. Eu coloquei ali tão carente de verdade, estrutura e beleza. Por que verdade, estrutura e beleza? Porque verdade, estrutura e beleza tem a ver exatamente com a epistemologia, com a metafísica e com a ética. Tá? Esse mundo tão carente de verdade, estrutura e beleza, talvez o testemunho mais forte, em honra ao meu amigo ali, o André Luiz, por causa de uma brincadeira que ele fez outro dia comigo, a nossa própria versão mais profunda da différence. Isso é uma alusão a Jacques Derrida. Talvez, na verdade, seja o testemunho em gesto e palavra, em ato e verbo, de que a fé em nós produz na nossa vida cultural, na nossa vida intelectual, na nossa vida prática, ela produz tanto efeito que existe uma vastidão de horizontes de significados que se abrem. Porque o que vai convencer as pessoas no final é olhar e perceber que quando vivemos como a cosmovisão cristã requer, existe todo um novo universo, um horizonte que se desvela à nossa frente e que não está disponível se você não partir desses pressupostos. Não é pragmatismo, não estou dizendo que é o resultado que vai convencer, eu estou dizendo que é a possibilidade de mostrar as promessas de significados mais profundos, mais criativos, mais frutíferos, mais belos e mais bonitos no geral. Que isso, muitas vezes, vai pegar esse mundo pós-moderno tão carente de significado e vai fazer com que eles digam, espera aí, os horizontes que isso abre para o futuro são muito mais promissores. Deixa eu dar uma olhada uma segunda vez. Eu não acho que isso daí é uma invenção, tá? Deus chegou para Moisés e disse, vem cá, você me desobedeceu, você não vai entrar na terra. Mas eu vou deixar você subir em cima da montanha e ver a terra lá na frente. E aquilo motivou Moisés. Ele levou o povo perto da terra e deixou que eles vissem a terra. E constantemente Deus trabalha conosco, não é só no Antigo Testamento, através das promessas dele, mediante as promessas dele. Ele faz promessas de horizontes futuros, ele faz promessas de novos significados, ele faz promessas para a posteridade, ele faz promessas para gerações, e é isso que motiva. Aliás, você quer fazer uma coisa maravilhosa? Estuda as promessas de Deus na Bíblia, estuda cada uma delas, as promessas que ele faz para todos nós. Estuda e vê os significados que estão ali.
Pois eu creio que de certa maneira é isso. Minha proposta é que quando nós demonstrarmos para o mundo, de forma prática e teórica, que existe uma vastidão de horizontes, de significados, realidades e valores que se desvelam quando nós procuramos partir da ótica da autorrevelação de Deus em Cristo e na sua palavra.